Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O vídeo de hoje é um prato cheio para quem gosta de histórias do mercado da bola. Na oportunidade, vamos relembrar algumas contratações bombásticas que quase foram concretizadas aqui no futebol brasileiro em 2011, ou seja, há 10 anos. Confere só! Vou começar falando de uma negociação que envolveu o Corinthians e um dos grandes ídolos recentes do rival São Paulo. Em busca de um atacante de peso para jogar ao lado de Ronaldo, em janeiro de 2011, o clube do Parque São Jorge procurou o Sevilha da Espanha e oficializou uma proposta pelo atacante Luís Fabiano. De acordo com informações da época, as conversas entre o clube brasileiro e o espanhol até avançaram bastante, mas no final das contas, a negociação não foi concretizada, já que o Corinthians ofereceu uma quantia muito abaixo do esperado. Na época, a multa contratual de Luís Fabiano com o Sevilha era de 20 milhões de euros, mas o Corinthians se dispôs a pagar apenas 7 milhões. Vale ressaltar que, pelo dobro desse valor, os espanhóis, 6 meses antes, haviam recusado uma proposta do Olympique de Marseille pelo brasileiro. Após essa negativa, 3 meses depois, e já sem Ronaldo no elenco, o Corinthians anunciou a contratação de Adriano Imperador. Já Luís Fabiano, também durante esse período, deixou o Sevilha para retornar ao São Paulo, em uma negociação que custou ao tricolor paulista cerca de 8 milhões de euros. Mas Luís Fabiano não foi a única grande contratação que o Corinthians tentou em 2011. Em maio daquele ano, o presidente do clube na época, André Sanches, afirmou publicamente que o holandês Seedorf, na época em fim de contrato com o Milan, tinha um pré-contrato assinado com o clube paulista. A notícia ganhou uma repercussão tão grande na época que até o próprio jogador, em uma entrevista ao canal Rede TV, admitiu que estava em conversas iniciais para jogar no Corinthians e que até Ronaldo Fenômeno estava intermediando a negociação. Porém, para a tristeza da torcida corintiana, dias depois da notícia, Seedorf acabou se acertando com o Milan e renovou seu contrato por mais um ano. Curiosamente, um ano depois dessa tentativa do Corinthians, o holandês realmente resolveu jogar no Brasil, mas com a camisa do Botafogo. Outra quase contratação que agitou o mercado da bola aqui no Brasil em 2011 foi a tentativa do São Paulo de trazer o atacante uruguaio Diego Forlán. Eleito craque da Copa do Mundo de 2010, o atacante uruguaio teve seu nome colocado no tricolor paulista exatamente em abril de 2011, após diversos veículos de imprensa aqui do Brasil afirmarem haver uma negociação bem avançada entre São Paulo e Atlético de Madrid, clube no qual Forlán tinha contrato na época. João Paulo de Jesus Lopes, então diretor de futebol do tricolor, também chegou a se manifestar nas entrelinhas sobre essa contratação e afirmou que o São Paulo tinha uma bomba para ser anunciada nos próximos dias. Porém, para a tristeza da torcida são paulina, as negociações entre as duas partes não avançaram. Em alta no mercado, o atacante uruguaio realmente deixou o Atlético de Madrid em 2011, mas para acertar com a Internazionale de Milão por cerca de 10 milhões de euros. Um ano depois dessa tentativa do São Paulo, Diego Forlán acabou aceitando uma proposta para jogar no Brasil, mas pelo Internacional. Não tem como não falar das contratações que quase aconteceram em 2011, sem citar o quase acerto de Ronaldinho Gaúcho com 2 clubes brasileiros, antes de assinar com o Flamengo. Em janeiro daquele ano, quando o craque brasileiro admitiu o interesse de deixar o Milan, começou um verdadeiro leilão aqui no Brasil para ver quem o contrataria. Apesar de muitas especulações, oficialmente apenas 3 clubes realmente fizeram propostas oficiais por Ronaldinho: o Grêmio, onde o jogador havia começado a carreira, o Palmeiras e o Flamengo. Logo no início das conversas, o primeiro clube a divulgar um possível acerto foi o Alviverde Paulista. No dia 4 de janeiro, a diretoria do clube chegou a convocar uma coletiva de imprensa para dizer que havia chegado a um acordo com Ronaldinho Gaúcho e que faltava apenas a assinatura do contrato para o negócio ser fechado. Todavia, apenas alguns dias depois desse anúncio, o próprio Palmeiras divulgou uma nota oficial afirmando ter desistido da negociação por conta das exigências do irmão e empresário do jogador, Roberto de Assis. Já no dia 7, foi a vez do Grêmio demonstrar que havia chegado a um possível acerto com Ronaldinho ao ensaiar uma festa de apresentação para o jogador no Estádio Olímpico.
Porém, como ele não compareceu em Porto Alegre para assinar o contrato, o tricolor gaúcho divulgou uma nota no dia seguinte, afirmando que havia desistido oficialmente da negociação. Sendo assim, já com um caminho livre, no dia 10 de janeiro de 2011, o Flamengo, enfim, anunciou a contratação de Ronaldinho Gaúcho, com um contrato de 3 anos e meio e um salário na casa do 1,3 milhão de reais por mês. E para finalizar, olha só essa quase contratação. Entre o finalzinho de 2010 e meados de 2011, por pouco não tivemos a confirmação da presença do meia uruguaio Álvaro Recoba aqui no futebol brasileiro. Isso porque, durante esse período, 2 clubes do nosso país, no caso Avaí e Sport Recife, tentaram a contratação desse jogador. A notícia foi por muito tempo tratada apenas como especulação da imprensa. Mas, em uma entrevista recente dada ao canal de TV Fox Sports, o próprio Recoba confirmou que houve conversas com esses 2 clubes brasileiros e que resolveu não aceitar as propostas porque queria ficar mais próximo da família no Uruguai. Un brasileño ya le ofreció una propuesta, se tuvo hace tiempo. ¿Por qué no? No, porque era Avaí, puede ser Avaí, es en Santa Catarina. Santa Catarina. Después un equipo en Recife era Sport, pero me agarró en una etapa de mi vida que estaba buscando felicidad con la familia en Uruguay. Ya con 32 por aí, e nunca se deu. Vale destacar que na época ele estava jogando no Danúbio, clube onde foi revelado. Curiosamente, meses depois dessa procura dos Leões brasileiros, Recoba resolveu trocar de clube, mas no Uruguai mesmo. Ele deixou o Danúbio para acertar com o Nacional, onde encerraria a carreira 4 anos depois. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!